Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês Os Crimes ABC de Agatha Christie. Esse livro ele foi publicado em 1936 e a minha edição é aqui, ó, é do Círculo do Livro e o ano dela é de 1988. Eu tinha 15 anos quando eu comprei esse livro aqui e logo de cara já me apaixonei. Em Diários Secretos de Agatha Christie, o autor vai trazer algumas informações sobre este livro, Os Crimes ABC. Ele coloca aqui que o livro foi publicado em 6 de janeiro de 1936, mas Agatha já tinha escrito esse enredo anteriormente, né? E ele coloca a seguinte frase: uma série de cartas para Hercule Poirot o desafia a um jogo mortal. Apesar desses avisos, o escritor de cartas consegue matar Alice Ashner em Andover, Betty Barner em Bexhill e o Sir Clark em Churchill. Enquanto o país assiste, será que Hercule Poirot vai conseguir evitar o assassinato da letra D? E é isso que a gente vai ter aqui nessa história, gente. Hercule Poirot está em casa, recebe uma carta anônima, datilografada, de uma pessoa que se assina como ABC. E ela diz que no dia 21 ela vai matar uma pessoa na cidade de Andover. Hercule Poirot leva essa carta até Scotland Yard, mostra para o seu amigo o inspetor Japp e eles dizem que não tem muito o que fazer, que eles vão anunciar isso, avisar a polícia da localidade e vão ficar aguardando. Talvez seja somente uma brincadeira de mau gosto, talvez seja alguém querendo se divertir às custas do detetive mais famoso. Porém, infelizmente, toca o telefone de Hercule Poirot e sim, aconteceu um crime. Uma senhorinha, dona de uma tabacaria que vendia fumos, vendia alguns utensílios, foi brutalmente assassinada. Ela estava de costas para o seu assassino quando ele pega um objeto e bate na sua cabeça. Ela morre na hora, coitadinha. Hercule Poirot vai até lá, até a cena do crime, conversa com uma parente da vítima. O marido é preso, né, porque ele sempre fazia ameaças, ele era uma pessoa muito grosseira e ele é preso como principal suspeito. Só que a gente vai ver que Hercule Poirot vai receber a segunda carta e nessa segunda carta o assassino anuncia a próxima morte na cidade de Bexhill. E aí então, quando morre a segunda vítima, que tem o nome é Elizabeth, mas todos a chamam de Beth, já começam a perceber que os crimes ABC não fazem referência somente ao autor, mas também à ordem, à forma como o assassino vem organizando as suas vítimas. Ele pega uma cidade com a letra A e uma vítima que tem um nome e sobrenome com A. A mesma coisa com a letra B e a mesma coisa com a letra C. No caderno 13 de Agatha Christie tem um escrito assim que anuncia o início da narrativa. Ela coloca no dia 6 de novembro de 1934, numa terça-feira, eu comecei a escrever Os Crimes ABC. E aqui já tem alguns rascunhos de como ela ia organizando a temática, de quem eram os suspeitos, o que ela ia colocar de vítima e de que forma ela ia amarrar toda essa história. E o autor diz assim: apresentando um conceito altamente imaginativo, uma série alfabética tanto de vítimas de assassinatos quanto de lugares escolhidos, Os Crimes ABC estavam destinados a se tornar um dos 3 maiores livros da autora. Hoje se esqueceu que foi uma das primeiras versões de Serial Killer, desses que agora enchem as prateleiras das livrarias e as telas de cinema. Quando esse livro foi escrito, a expressão nem sequer existia, e é outro exemplo do pioneirismo de Agatha Christie, mesmo sem que ela percebesse isso em relação a temas que dominariam seus romances policiais nos anos seguintes. Devido ao enredo elaborado e ao grande número de personagens, a caracterização é mais sucinta que de costume. Tratando de 3 investigações de homicídios distintos que envolvem 3 grupos de suspeitos, a atenção à descrição dos personagens teve de ser, de certa forma, superficial. As únicas que foram descritas com detalhes são as que fazem parte do grupo de investigadores de Poirot. Porque o que acontece nessa história? O assassino, ele anuncia a sua primeira morte
numa cidade. E aí, então, a gente vai ver que é uma mulher com mais de 60 anos de idade, ela era uma senhora trabalhadora, uma senhora separada, né? Tinha suas dificuldades, o seu lazer era ir no cinema com a sobrinha, tinha uma vida difícil. A segunda morte faz referência também a uma mulher, só que já é uma mulher mais jovem, que trabalha de garçonete, ela já é ambiciosa, ela tem um relacionamento, mas ao mesmo tempo ela sai com outros homens. E aí nós vamos ter a terceira morte, que diz respeito a um senhor milionário, era um homem, então já é uma outra categoria. Então a gente não vai ver nem similaridades no gênero, nem na classe social. E por que aqueles crimes estavam relacionados, né? O que esse assassino queria? Se era chamar a atenção da imprensa, ele poderia ter mandado a carta diretamente para jornais. Por que ele mandou a carta para Hercule Poirot e não para Scotland Yard? Então Hercule Poirot começa a investigar. Quem faz a narração desse livro é o seu amigo Capitão Hastings, e ele vai escrevendo tanto na primeira pessoa, colocando as suas impressões acerca dos fatos, das coisas, até mesmo do temperamento emocional de cada personagem, como também tem outras narrativas, que aí então é em terceira pessoa, sobre fatos que aconteceram durante as investigações, na qual o Capitão Hastings não participou. E a gente vai ver ao longo dessa narrativa que vai surgir aqui um outro personagem que tem as iniciais com A, B, C. A mãe dele, a mãe do Alexander Bonaparte Cust, ela imaginava uma coisa maravilhosa para o seu filho, que ele seria alguém importante, famosíssimo, né? Então por isso que ela coloca esse nome pomposo no filho. Mas o filho, ele é um senhor que ele é como se fosse um caixeiro viajante. Ele viaja de trem de uma cidade para outra, levando meias femininas, meias de seda. E ele recebe sempre a informação dos seus patrões, do local que ele deve ir para vender e uma lista de possíveis compradores. E aí a gente se pergunta, será que é ele o assassino ou será que ele está sendo manipulado por alguém? E claro, né, gente, a Agatha vai nos conduzindo de uma forma que a gente vai suspeitando de uma pessoa e quando a gente vê, não é aquela não, viu? Então, certamente aqui vai ter muitas surpresas. Essa história, ela foi filmada, protagonizada por aquele nosso ator maravilhoso, que é o David Suchet. Eu amo ele. E as histórias dele sempre tem uma pegada cômica, porque, claro, né? O Hercule Poirot, ele é megalomaníaco, ele se acha, ele tem um alter ego altíssimo, elevadíssimo, né? Ele não é nada modesto com a sua massa cinzenta, ele se acha brilhante e de fato ele é. Porque sem fazer muito esforço, ele começa a perceber as coisas e ele vai respondendo as perguntas e logo ele chega ao assassino. E o filme traz assim um quê cômico também para o Inspetor Japp, também para o Capitão Hastings e as relações que esses três maravilhosos têm. Tem uma cena do filme que eu acho espetacular, que é eles preparando um cenário para receber os parentes das vítimas. Então Hercule Poirot vai comprar biscoito e é muito engraçado porque nos pratinhos de cada um tem um cookies. É muito engraçado isso, com uma xícara de chá ou café. E no final, quando termina o encontro, as pessoas vão embora, Hercule Poirot vai junto com o Capitão Hastings na cozinha para lavar todos os utensílios. E ele tá lá, o Capitão Hastings lavando e Hercule Poirot secando. Só que o Capitão Hastings lava e passa para Hercule Poirot, que olha aquele pires e devolve. Ele lava de novo, Hercule Poirot pega, olha e devolve. Então tem umas coisas muito engraçadas que a gente vai se dando conta enquanto eles estão falando e dialogando sobre esses assassinatos. A gente vai pescando assim coisas muito engraçadinhas, pitacos que o diretor colocou e que eu acho que deixa sempre o filme mais leve, né? Então fica aí a minha dica, se você não tem o livro, vai lá, confere o filme porque ele tá bem similar à obra e eu tenho certeza de que vocês vão gostar. Eu li esse livro com 15 anos de idade e depois reli algumas vezes, tanto em casa quanto lá em Gravatal, que é minha morada de férias, né? Tem uma biblioteca imensa com várias obras de Agatha Christie. Toda vez que eu vou de férias para lá com a minha família, eu aproveito para pegar alguns livros e dar uma relida.
E esse livro também foi uma indicação de um inscrito aqui do canal, o Julian Deref. Ele colocou nos comentários lá sobre uma outra história. Ele estava colocando um ranking dos melhores livros de Agatha Christie. Então, ele começa com Não Sobrou Nenhum, que eu ainda não falei. E daí ele já vem com Os Crimes ABC. E eu acho que sim, que esse é um dos livros favoritos da escritora. Eu acho que ela surpreende. Ele foi publicado em 1936 e até lá a gente não tinha visto ainda uma trama parecida. E uma das coisas curiosas nessa história é que a escritora faz referências a outros de seus livros, né? Então até anotei aqui para eu não me esquecer os livros que ela vai mencionando. Então, ó, lá na página 20, ela faz referência ao enredo de Cartas na Mesa. Então o capitão Hans está conversando com Hercule Poirot de como seria surpreendente um assassinato, uma ação policial, quando Hercule Poirot diz que surpreendente mesmo seriam 4 jogadores reunidos e um deles morto perto da lareira. E esse é o nosso enredo de Cartas na Mesa que a gente já conversou aqui no canal. Ela vai citar ainda mais 3 histórias: O Misterioso Caso de Stylos, que foi publicado em 1920, Assassinato de Roger Ackroyd, que foi publicado em 1926, e Tragédia em Três Atos, que foi publicado em 1935. Então vejam, Agatha começava a escrever uma história, que essa aqui foi começada em novembro de 1934, ao mesmo tempo ela desenvolvia outros enredos. Tanto que Tragédia em Três Atos foi publicado em 1935, né? Um ano antes dessa obra. E vamos agora ao spoiler dessa obra. Quem é o assassino e como tudo aconteceu? Bom, desde o início, Hercule Poirot quer responder a seguinte pergunta: por que o assassino está me enviando cartas? Por que ele não tomou outra atitude de jornais, de polícia, da Scotland Yard? Por que ele foi escolher logo esse detetive belga? Será que era um pouco de preconceito por causa da sua nacionalidade? O que foi essa escolha afinal? O assassino, ele escolheu mandar as cartas para Hercule Poirot porque ele precisava, numa das cartas, trocar o endereço. E trocando o endereço, essa carta ia chegar atrasada às mãos do nosso detetive. Se ele tivesse escrito Scotland Yard, mesmo com o endereço errado, o carteiro saberia a localização e entregaria na data certa. Gente, lá no final vai ter um capítulo onde Hercule Poirot vai reunir todos os envolvidos e ele vai começar a dizer: poderia ser você por isso, poderia ser você por aquilo, até que ele aponta para o assassino e diz: foi você. E quem é então o nosso assassino? Olha só como a Agatha coloca tudo na nossa cara e a gente parece que não vê. Desde o início, quem eram as pessoas interessadas ou as beneficiárias das mortes dessas vítimas? A gente vai ter uma senhora, dona de uma tabacaria, né? O esposo dela é preso como principal suspeito, mas se não fosse um crime passional de ódio, de vingança, qual justificativa? Ninguém herdaria nada daquela senhora, porque era uma senhora trabalhadora, ela se encontrava de vez em quando com a sua sobrinha, combinavam de ir ao cinema, mas ela não sustentava essa sobrinha, ela não era dona de nenhuma fortuna. A segunda morte da Betty também poderia ser visto como um crime passional. A raiva do namorado, o ódio do namorado por ver que a sua companheira estava saindo com outros homens. Era uma mulher ambiciosa, trabalhava de garçonete, mas também não deixa nada financeiro para ninguém, seria somente relacionado aos ciúmes do seu namorado. E aí teríamos uma relação entre os ciúmes do namorado com a primeira senhorinha, dona da tabacaria? Não, Hercule Poirot não encontrou nada de relação a não ser as letras iniciais e o guia ferroviário, que era o que o assassino se identificava, que ele colocava na cena do crime. O guia ferroviário das linhas de trens e horários, chamado ABC, que ele colocou tanto na primeira cena quanto na segunda. Vamos agora ao terceiro crime, que foi desse homem milionário. Bem, esse homem era casado, a sua esposa estava fazendo um tratamento de câncer, um tratamento muito difícil, ela já estava assim nas últimas, né? E esse homem, ele tinha uma secretária muito jovem, muito bonita,
Então, possivelmente, essa secretária poderia vir a ser a segunda esposa desse milionário, no caso da morte da primeira esposa. Será que a primeira esposa doente, né, com câncer, com muitas dificuldades de se locomover, teria tido forças o suficiente para ir na rua, na chuva, pegar um objeto e bater no seu esposo? Difícil, né? Seria o caso de um motivo passional, os ciúmes dessa mulher? Quem ia se beneficiar com a sua morte? Porque vejam, se a esposa falecesse, ele iria se casar com a secretária. Então não teria por que a secretária matar esse homem. Mas aí é que a gente vai ver. No caso da morte da sua esposa, quem ficaria com a herança? O seu irmão. Então, sim, aqui a gente já tem um interesse financeiro. E aonde será que estava esse irmão no dia e na hora da morte? A quarta morte, que vai acontecer dentro de um cinema, né, e que faz referência à letra D, ela não é tão explorada assim, até porque a pessoa que morre nem tem a letra D como inicial, ela tem a letra E. Porque Agatha quis mostrar que o assassino aproveitou para pegar qualquer suspeito ali e matá-lo, dando a entender que tinha se confundido no cinema. Era uma forma de despistar Hercule Poirot. Só que o nosso investigador, ele é muito espertinho e ele não vai deixar se enganar tão fácil assim. Logo vão descobrir que existe um bode expiatório, que é esse senhor chamado Alexandre Bonaparte Cust, que tem as iniciais A, B e C. Ele recebeu dos seus patrões uma máquina de datilografia, na qual todas as cartas já tinham sido escritas antes, então esse crime, foi premeditado antes da contratação do senhor Alexandre. Ele recebeu a lista de todas as pessoas que ele deveria visitar. Muitas dessas pessoas compraram meias suas. Então a gente vai ver que tem uma relação. E parece que tudo aponta para ele, mas não, gente, ele é um inocente. Ele está servindo de bode expiatório para que o assassino saia impune dessa. E aí Hercule Poirot vem, né, no último capítulo, ele vai lá e ele coloca e ele diz sim, foi o senhor que armou isso tudo. E o senhor armou isso tudo porque o senhor queria a herança do seu irmão. Só que o senhor tinha que despistar esse crime dos demais. Então, o crime do seu irmão vem ser o terceiro, quando na verdade esse era o real motivo. O senhor só matou as demais pessoas para encobrir o seu assassinato. O seu irmão não teria feito nada disso se ele não tivesse percebido as intenções do Sr. Clark com a sua secretária. Porque ele se dá conta, não, para aí, a minha cunhada já está para morrer, porque está com uma doença crônica muito séria. Se o meu irmão vem a se casar com a sua secretária, nunca vou colocar as mãos nessa herança. Então ele trata de matar o Sr. Clark, o irmão, antes de acontecer a segunda núpcia. E daí ele pensa, agora é só ficar esperando a minha cunhada morrer, ela já tá muito fraquinha, muito debilitada, isso não vai demorar muito tempo e eu vou herdar essa dinheirama e vou, ficar frouxo. É isso que ele pensa. Só que além de matar o irmão, ele ainda mata mais 3 pessoas. E como se não bastasse tudo isso, ele ainda tenta colocar a culpa num senhor inocente que, coitadinho, mora em pensão, nem tem grandes habilidades e aptidões, é um sujeito manipulável. Tudo que ele fala, as pessoas conseguem assim manipular e fazer ele trocar de pensamento, trocar de ideia. Ele sofre de epilepsia, então ele pensa que em algum surto, em algum momento da doença, ele matou aquelas pessoas e ele não se lembra. Então olha a angústia que esse assassino provocou também nas pessoas inocentes, né? E não é só nessa história que Agatha faz Hercule Poirot armar umas tramóias. Aqui também o nosso detetive vai dizer que tem as impressões digitais do assassino e que várias pessoas reconheceram ele dentro do cinema. Tudo balela, viu, gente? Tudo mentira. Ele não tem essas impressões. Ele joga essa carta verde aí
e o assassino cai direitinho. Ele acredita que Hercule Poirot tem mesmo essas testemunhas e que agora é o fim dele. Ele pega uma arma e ele coloca na sua cabeça e diz que sim, Hercule Poirot ganhou, mas que ele não será preso. E ele dispara. Só que, gente, o nosso detetive foi mais esperto. Já estava prevendo que algo pudesse acontecer e já tinha contratado um mordomo que, na verdade, era um mão leve. Uma pessoa que foi lá, conseguiu tirar a arma, tira as balas e devolve a arma no casaco do nosso assassino. Então, quando ele pega a pistola para se matar, não tem bala nenhuma, gente. Então, na verdade, ele vai ser preso. E, claro, naquela época ainda a pena de morte era existente. Ele vai ser levado à forca. E de uma forma bem sutil, nós também teremos aqui uma Ágata casamenteira. Porque nas frases de Hercule Poirot, ele diz assim para o namorado da Beth, aquela que foi assassinada. Ele diz assim, olha, na irmã da senhorita Beth, você terá uma companheira ideal, um amor magnífico. E aí, então, o namorado se dá conta que sim, que quem esteve perto dele, presente durante toda essa situação, foi a sua cunhada. Então, ali já vai ter uma tramóia amorosa, que não é o foco dos crimes ABC, mas a Agatha gosta, né, de um romancezinho, de um final feliz lá nas suas histórias. É isso aí, gente. Eu termino por aqui essa história, Os Crimes ABC. Eu espero que vocês tenham gostado. É um dos meus livros favoritos, sim. Olha, eu até acho que eu gosto de todos, viu? E ele tem um filme maravilhoso que é bem fiel à narrativa. Acho que vale muito a pena ver. Aproveita que hoje é domingo, que hoje tá um diazinho assim, meio nublado, né? Não sei em que cidade você tá. Aproveita e vai ver essa história, porque ela é ótima. E ela é com aquele David Suchet, que eu amo de paixão. Vocês vão se encantar com Os Crimes ABC. Vale a pena, viu? Aproveita esse final de semana. Eu me despeço por aqui. Desejo uma ótima, abençoada semana para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima história. Tchau, tchau.